Bom, estamos trazendo para vocês agora um pouco sobre as propriedades da matéria, certo? Essas propriedades elas são importantes para que a gente possa entender ainda um pouco mais os conceitos básicos sobre o estudo da química, certo? Como é que a gente pode compreender porque existem substâncias ou materiais, né, que podem estar aquecidos quando a gente fornece energia, que podem estar, né, mais frio, que tenham materiais, né, substâncias com sabor azedo, com sabor agradável, com sabor irritante, né, substâncias que têm, de certa forma, quando você tem um contato, né, causa assim, de certa forma, um pavor, um medo, né, pode causar problemas também para a saúde, pode, né, causar alguns acidentes graves, como no caso de substâncias que têm, certo, envolvem as palavras ácidos, né, também as bases e assim por diante. Então é interessante, certo, compreender um pouco dessas propriedades para a gente saber do que a gente está lidando, né, o que a gente está, o que a gente compreende, né, dessa substância. Por que elas têm esse comportamento? Não era para ser parecida com tantas outras que existem? Algumas apresentam um comportamento parecido, outras são totalmente diferentes. Então, as propriedades da matéria, ele vem para trazer, certo, essa ideia para a gente começar a compreender essas coisas que estão ao nosso redor, né, com esse olhar mais voltado para a química, compreender, certo, a vida por meio da química, compreender o seu comportamento, o seu lugar de ser, né? O seu lugar de pessoa na sociedade, mas com um olhar químico, com um olhar mais científico. Então, as propriedades da matéria, elas têm essa possibilidade. Permite para a gente, né, observar diferentemente a natureza, né, e ver que a gente tenha essa possibilidade, né, de transformá-la para o bem. Então, as propriedades da matéria. Geralmente, elas são divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. Propriedades gerais, já está dizendo, geral, todas vão apresentar, todas as substâncias ou materiais apresentam aquela propriedade. Já as propriedades específicas, não. São coisas específicas para cada um. Por exemplo, tem substâncias com sabor azedo, mas nem todas são, porque é específico para aquele grupo de substâncias. Tem substâncias que, quando são aquecidas, elas podem ser moldadas, elas são derretidas, elas podem ser moldadas para fazer determinados materiais, como o ferro, né, entre outros, o ouro e assim por diante. Lógico que com altas temperaturas, mas aí nem toda substância vai poder ser moldada para conduzir, certo? Se obter o material que você precisa. Então, sendo dessa forma, nas propriedades gerais, nós encontramos a inércia, a elasticidade, divisibilidade, impenetrabilidade e compressibilidade. Aqui ele está citando, certo, apenas 5 propriedades, mas você pode encontrar outras propriedades gerais, certo? Dependendo do material que você utilize para a consulta, dependendo dos autores que você esteja trabalhando, você pode encontrar outras propriedades também, certo? Para dizer, mas eu vi mais propriedades, só mais pode encontrar. Se tivermos algum outro material que traga mais propriedades, a gente vai mostrar para vocês, certo? Em breve. Já as propriedades específicas, elas são propriedades químicas, físicas, funcionais e organolépticas. Para a gente, certo, todas essas propriedades são importantes, mas o maior interesse para a gente se encaixa ali nas propriedades químicas, certo? Embora precisamos ter um conhecimento, né, pelo menos básico de todas, assim. As propriedades físicas vão estar relacionadas à substância, certo? E o que acontece com ela quando a gente não modifica essa substância, quando não acontece uma alteração na sua composição íntima. Já nas propriedades químicas, nós vamos ter as reações químicas e vamos observar que tem diferença aí, certo? Entre substâncias iniciais e substâncias finais, quando nós estamos falando de uma reação química. As propriedades funcionais, certo, são para grupo de funções, e você vai estudar na química inorgânica, os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, certo? E assim por diante. E as organolépticas são esse nome meio esquisito, de certa forma, são aquelas propriedades que estão associadas aos sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, certo? E a audição e assim por diante. É quando você vai conseguir perceber essas propriedades na substância, no material, tendo contato com esse material, cheirando esse material, né? Ou colocando ele na pele e assim por diante. Então, vamos prosseguir. Então, nós entramos agora a falar um pouco sobre o ponto de fusão. Esse ponto de fusão está relacionado diretamente com aquele diagrama de mudanças de estados físicos da matéria que foi falado anteriormente. Esse ponto de fusão nada mais é do que a temperatura na qual o sólido vai passar a ser líquido, certo? Ou seja, durante essa passagem, quando a substância está sendo aquecida, certo? Ela começa no estado sólido,
está sendo aquecida e ela vai passar para o estado líquido. Mas vai ter uma temperatura no qual esse sólido começa a passar para esse líquido, certo? Esse ponto de fusão ele é fixo para a substância pura. O ponto de ebulição, certo, é semelhante ao ponto de fusão. A diferença é que o ponto de ebulição ele vai estar relacionado com a passagem, né, da temperatura no estado líquido para o estado gasoso. Também é para a substância pura. Essas aqui são propriedades físicas, certo? Toda substância tem seu ponto de fusão e toda substância tem seu ponto de ebulição. Você já deve ter ouvido em algum lugar que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Ou seja, atingiu 0 graus Celsius, a água começa ali a passar, né, para o estado líquido. Se você estiver aquecendo, ela está passando, né, do estado sólido para o estado líquido. E atingir 100 graus, a água começa a entrar em ebulição, não vaporizar, de certa forma. Facilitando, ele vai trazer para você um gráfico, no caso na horizontal, mas poderia ser um gráfico na vertical, ou um gráfico aí, certo, de outra maneira, para que você possa compreender o que é esse facilitando. Esse facilitando, ele traz para você, certo, uma ideia para que você possa compreender melhor essa questão de ponto de fusão e ponto de ebulição. Que muitas vezes fica confuso na cabeça da gente. E o que é que acontece? O ponto de fusão, certo? Ele é aquele ponto onde vai ter a passagem, certo? A mudança do estado sólido para o estado líquido. Aí ele vai mostrar para a gente que no ponto de fusão, certo? Exatamente no ponto de fusão, você vai ter dois lados, ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Se você for para a esquerda, a substância está no estado sólido. Se você for para a direita, a substância vai estar no estado líquido. Mesma coisa para o ponto de ebulição. A diferença aqui é a mesma coisa, certo? Da passagem, né? Para a esquerda e para a direita. Mas aí para a esquerda vai para o estado líquido e para a direita você vai para o estado gasoso. Então, com esse esqueminha aqui, você tem lá o ponto de fusão 10 graus Celsius. Aí ele dá para você uma temperatura aí de qualquer valor e você vai dizer, nesse valor a temperatura está no estado, a substância está no estado sólido. Nesse valor de temperatura, a substância está no estado líquido ou estado gasoso e assim por diante. Ele traz para a gente uma questão bem interessante, que é justamente para abordar, certo, aquele esqueminha que estava lá do diagrama de mudança de fase. Ponto de fusão, ponto de ebulição e por aí vai. Ele coloca para a gente quatro materiais, que são quatro substâncias. Essas substâncias são faladas ao longo do seu estudo da química, certo? Naftaleno e benzeno, principalmente na parte de orgânica. A amônia também aparece bastante, certo? Por ali na parte de eletroquímica, não eletroquímica, na parte de equilíbrio químico, ela aparece bastante, certo? E o mercúrio geralmente aparece muito no primeiro ano do ensino médio, quando está estudando os elementos químicos, na tabela periódica e por aí vai. Então você tem aqui, certo, ó, essa temperatura de 30 graus Celsius é o que vai dar para você a resposta. Você vai pegar essa temperatura de 30 graus Celsius e vai encaixar, certo, nos espaços aqui, ó, para o mercúrio, para a amônia, para o benzeno e para o naftaleno. Temperatura de 30 graus Celsius poderia ser temperatura de qualquer valor. E aí você tem, ó, abaixo do ponto de fusão, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? E acima do ponto de ebulição. Aí você tem as quatro substâncias, ou quatro materiais, e ele coloca para a gente, certo? As temperaturas, né? As oito temperaturas. Quatro para o ponto de fusão e quatro para o ponto de ebulição. O cuidado que você deve ter, certo? É não tentar encaixar todas essas temperaturas, certo? Na sua reta ali, na horizontal. Você vai fazendo passo a passo, material por material. Senão você pode cometer algum equívoco. Quando você pega a temperatura de 30 graus Celsius, você vai encaixando ela onde supostamente ela deveria estar se você colocasse na reta. Então, ó, ela é maior, né, ela é positiva, então ela é maior do que esse valor, só que ela é menor do que isso. Então, ela se encaixa exatamente no meio. Se ela está no meio, ela está no estado líquido ou na forma líquida. Aí você vem com um valor de 30 graus Celsius, como os dois valores são negativos, e vai estar, certo, à direita desses valores. Então, a substância está no estado gasoso, ou substância gasosa. Cuidado que você deve ter justamente na hora de trabalhar com esses números inteiros, né? Ou números, não números inteiros, mas negativos e positivos. Principalmente os negativos, que as pessoas acabam se confundindo muito. Não seriam números inteiros, porque nós temos as casas decimais aqui, né? Seriam números, né? Enfim, não são números inteiros, só corrigindo. Aí o benzeno, certo? Também na forma líquida, e o naftaleno na forma sólida. Veja, seria a naftalina, se você pensar. Poderia pensar assim, a naftalina, aquelas bolinhas brancas, né? Então faz sentido ela estar no estado sólido, enfim.
certo? Então aí você tem a resposta da letra C. Fala um pouco agora sobre a densidade. A densidade ela é uma propriedade, certo, também da matéria. A densidade ela é muito utilizada no estudo da química, certo? Porque ela permite uma relação entre a massa e o volume. A massa também, certo? Ela é uma propriedade da matéria. Toda matéria tem massa, né? Possui massa e ocupa lugar no espaço, que é o volume. O volume também pode ser associado à extensão, que é uma propriedade, certo, em geral. Toda substância, todo material vai ter uma extensão. Então, matematicamente, a densidade vai ser a massa dividida pelo volume, certo? Então, essa relação que aparece aqui para a gente, essa formulazinha, ela é muito importante, porque muitas vezes você tem essa formulazinha, tem mais algumas coisas, e você pode começar a conduzir a questão e sair encontrando a resposta que você precisa. Mas para isso é necessário que você entenda bem essa relação, certo? Então, a densidade nada mais é do que uma relação matemática entre a massa e o volume. Muito se brinca naquela questão de afunda ou não afunda, boia, aquelas coisas desse tipo. Ele está colocando uma seta para cima, seta para baixo, para dizer a relação entre essas três letrinhas, ou podemos chamar também de grandezas. Por que grandezas? Porque elas podem ser medidas. Se eu tiver a massa e o volume, eu posso encontrar a densidade. Então, a densidade, né, foi calculada ou é calculada pela massa com o volume. Então, essas três grandezas, isso indica que em uma questão eu posso calcular a massa, outra questão pode ser que precise calcular a densidade, na outra pode ser que precise calcular o volume. Então, aqui a gente percebe, certo, que é necessário conhecer essa relação entre as três grandezas. As conclusões que nós vamos ter: mais denso afunda mais e menos denso flutua mais. Aqui nós temos, certo, um recipiente com quatro cores diferentes, podem ser considerados quatro líquidos, certo? E aí você vê que esse líquido que está embaixo aqui é porque ele é o líquido mais denso. E o líquido que está lá em cima, que pode ser que não seja um líquido, certo? Seja um vapor, alguma coisa assim, ou pode ser a espuma. Mas aí veja que o menos denso é esse aqui. Mesmo, para você ter uma ideia, mesmo que você coloque esses líquidos de forma misturada, aleatória, até que você misture, mas vai chegar um tempo que eles vão ficar no mesmo formato que está aí. Aí ele traz uma questão para a gente, certo? Falando um pouco sobre a relação entre massa e volume, que nada mais é do que a densidade. Do lado direito aqui, nós temos, né, ao lado esquerdo, se a gente assim pensar, nós temos um gráfico. Ao lado direito, nós temos uma tabelinha com a densidade de cada uma dessas substâncias aqui: magnésio, alumínio, cobre, chumbo e mercúrio. São elementos químicos, mas aqui estão caracterizados como sendo substâncias, para que a gente, que ele está chamando de metais, né? Para que a gente possa entender. Lógico que você pensar aí, né? O chumbo é o mais pesado, né? Termo que a gente usa, né? Mas embora aí, né, quem está com maior valor, né, é o mercúrio, né? Para você ver que já fica meio, né, ninguém pensaria, né? Pensaria logo no chumbo mais pesado, de certa forma. Mas vamos lá. Ele aqui amplifica a tabela para a gente, certo? E aí você vê que nós temos três letrinhas aqui. Cada letrinha está indicando alguma relação, que no caso é o valor entre o volume e a massa, para que você possa, né, calcular a densidade e chegar na resposta correta. Aí veja, ele continua com o gráfico aqui e vai começar a fazer, certo, algumas relações, né, onde está exatamente o final da reta mais escura, né, para poder perceber os valores. Ele está fazendo para o x, para o y e vai fazer também para o z. Com isso, ele vai concluir, certo, que você tem a densidade para os materiais. Ó. Primeiro, ele encontrou 2,6, que foi para o x. Segundo, ele encontrou para o y 4,9 e para o z ele encontrou, certo, 8,7. Aqui ele já vai estar dizendo qual é a resposta para a gente. Mas aí vamos só voltar um pouquinho para a gente ver quais eram as perguntas, embora a gente já tenha aqui, ó, as densidades de cada um, certo? A pergunta que vocês puderam observar, né? Ele está dizendo que o gráfico e a tabela a seguir contém informações sobre a densidade de alguns metais. A temperatura de 20 graus Celsius, outra coisa. Essa temperatura aqui, certo, pode alterar o valor aqui, certo? Porque a temperatura pode aquecer algum desses materiais e aí, né, vai ter algum probleminha. Considerando o gráfico e a tabela, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar aqui? A densidade de Y é aproximadamente 5 gramas por centímetro cúbico. A densidade de Y é cerca de duas vezes maior que a de X. Então, ele vai fazer toda uma relação, certo, com essas afirmações aqui. Ó, o metal X é o magnésio.
para que o metal X seja um magnésio, ele tem que ter densidade, certo? 1,7. Ou próximo, certo? Não precisa ser exatamente 1,7, mas tem que ser próximo a 1,7. O metal X tem menor densidade que Z, ele já calculou lá, né? A gente volta para lá. Os volumes ocupados por 10 gramas de YZ são diferentes? Aí você volta para lá, né? Ó, ele traz para a gente as densidades, né? Ó, a densidade de X é essa, a densidade de Y é essa, a densidade de Z é essa. E aí ele está trazendo como resposta correta a letra C. Se a gente voltar, né? O que é que quer dizer na letra C? Vamos voltar só para a gente conferir aqui. O metal X é o magnésio, ele que é a resposta incorreta. O X, certo? Esse aqui, ó, ele está dizendo que o X é o magnésio. Para o X ser o magnésio, precisaria que o valor da densidade fosse igual a 1,7. E aí, quando ele calcula o valor lá de X, ele obtém ó, 2,6. Aí depois vocês podem olhar, né, a, mais embaixo detalhadamente e vocês vão perceber que todas as outras afirmações, ou as afirmativas, elas estão corretas. Ok? Então, a gente parando por aqui também.